Bom dia, pessoal. Hoje nossa aula nós vamos dar continuidade ao assunto que nós já vínhamos estudando, que é o cubismo. E hoje nós vamos tratar dos principais pintores cubistas, certo? Na última aula nós observamos as características, algumas obras, e hoje nós falaremos um pouco dos pintores. Inicialmente, nós temos aqui Pablo Picasso. Nós já sabemos que ele foi o fundador desse movimento, foi através da obra dele que tudo começou. E ele, junto com Braque, ele também Braque ele foi um incentivador. Ele, junto com Picasso, eles deram início a esse movimento, a essa vanguarda cubista, certo? Aqui nós temos também Juan Gris. Ele foi um pintor também muito importante, contemporâneo a Picasso, a Braque e a Matisse. No entanto, ele não foi um dos fundadores, mas ele foi uma figura muito importante para esse movimento. Temos também Fernand Léger, que assim como Juan, ele também teve uma importância grandiosa nesse movimento. São as obras mais importantes, são as deles. Então, são nomes que nós devemos saber e conhecer porque fizeram história nesse movimento. Aqui a gente tem uma obra dele, que eu diria que é uma obra que se encaixa na fase sintética, porque nós conseguimos identificar o que ele está desenhando, só que ele utiliza formas geométricas, no entanto, de forma sutil, e utiliza mais cores, por isso que seria a fase sintética. Diferentemente aqui da obra de Juan Gris, porque nós observamos que tem muitas formas geométricas e é um pouco mais embaralhada a imagem, tá certo? Nós já falamos de alguns pintores estrangeiros e agora nós vamos tratar de alguns pintores brasileiros. Vejam só, o cubismo ele só ganhou espaço no Brasil em 1922. Por quê? Foi a época da Semana de Arte Moderna, em que os artistas do Brasil eles começaram a inserir influências dessas vanguardas em suas obras. Ou seja, nenhum artista ele fez uma obra puramente cubista ou de qualquer outra vanguarda. Eles apenas tiveram influências dessas vanguardas europeias, tá certo? Muitos deles estudaram na França e acabaram absorvendo algumas influências e trazendo para suas obras. No entanto, nada muito propriamente dessa vanguarda, e sim apenas algumas influências, como é o caso de Anita Malfatti, que foi uma pintora muito importante, e ela foi uma das fundadoras, das precursoras do movimento modernista, e ela trouxe essa influência da França para o Brasil. Porém, nessa obra dela, a gente observa que é uma mulher que apresenta alguns traços geométricos, no entanto, de forma bem sutil, bem leve, porque ela agrega apenas algumas influências e utilizando poucas cores também, que se torna aqui um traço do cubismo. E além dela, nós temos também Tarsila do Amaral, que teve uma influência cubista, mas só que ela preserva muito a brasilidade, principalmente quando a gente observa aqui as cores que ela utiliza, que são verde, amarelo, azul, cores que nós encontramos presentes na nossa bandeira. Então, ela tem alguns traços, no entanto, ela abraça muito a questão da pátria, da brasilidade a qual ela pertence. Nessa obra aqui, é uma das mais importantes de Tarsila, se não a mais importante, eu diria. É uma obra que vale a pena nós conhecermos, porque ela é de muita importância e muito conhecida. O nome dela é Abapuru. Essa obra foi uma obra que ela fez para dar para o marido dela, Oswald de Andrade, que era um autor de literatura, né? Muito importante. E ela deu essa obra. Inicialmente ainda não tinha um título, foi no dia do aniversário dele, e quando ele viu, achou belíssima, uma obra muito linda,
e começaram a fazer interpretações. Ele e um amigo dele começaram a fazer interpretações. E aí falaram que seria um canibal a princípio, um índio canibal, ou então ou um antrópofo, que seria uma pessoa que come da cultura do outro, vamos dizer assim. E aí Tarsila ligeiramente foi lá no dicionário do Tupi-Guarani e achou a palavra Abapuru, que significava justamente as interpretações as quais eles estavam fazendo, que significa homem que come gente. E aí, em que sentido? Seria um homem que devora da cultura do outro, se apropria da cultura do outro para inovar. Ele se apropria da cultura do outro. E aqui a gente tem traços também que fazem referência ao cubismo, como o sol, que utiliza de círculos, o mandacaru, que utiliza essas formas cilíndricas, mas a gente tem uma brasilidade muito forte nessa obra, tá certo? Aqui na atividade de vocês vão encontrar 3 questões apenas. Aqui nessa primeira questão, vocês vão assinalar. Ela é bem fácil, essa primeira questão. E aqui na segunda questão, eu vou explicar para vocês o que vocês deverão fazer. Essa primeira obra aqui é do artista plástico Romero Brito. Ele é pernambucano e suas obras também são influenciadas pelo movimento cubista e pela arte pop. Aqui vocês vão comparar, observando as semelhanças e as diferenças entre o quadro de Brito e o quadro de Tarsila. Observem que elas são similares, praticamente idênticas. No entanto, para a gente analisar essa obra, nós já sabemos que ele é um artista pernambucano e ele utiliza esses traços, ele fez uma obra similar. No entanto, nós observamos traços nordestinos. Então, façam essa análise e façam no caderno. Ok? E aqui, qual a importância dos artistas estrangeiros cubistas para a pintura cubista brasileira? Então, qual foi a contribuição que os artistas estrangeiros tiveram para que os artistas brasileiros tivessem influências? Como eles contribuíram, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que todos tenham entendido e até a próxima.